Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente continua falando então do pré-modernismo, certo? O pré-modernismo é aquele período literário que não é uma escola literária, porque ele não está ali com os autores na mesma linha, né? Os autores estão numa linha assim de mudança. Então, cada um vem com um pensamento um pouco diferente para a gente chegar no modernismo, tá certo? Porque aí a ideia era mudar, não continuar o que estava vindo, né? Então era trazer a literatura para uma população, deixar a literatura um pouco mais popular do que era, né? Porque até então a gente tinha assim uma literatura só mesmo para uma classe mais de pessoas formadas na academia, então é chamada de academicista. Então, os modernistas e os autores pré-modernistas vinham com essa ideia de mudar essa coisa de ser só a literatura ser só para alguns, né? Então a literatura tinha que atingir mais gente, né? A literatura tinha que ser um pouco mais popular. Então os autores vinham com esse pensamento, tá? Então quebrar um pouco o tradicional, quebrar um pouco aquelas ideias que vinham vindo já, né? Para buscar uma inovação. Essa inovação era trazer a literatura para as pessoas, para a população, né? Deixar a coisa mais popular e buscar uma identidade brasileira, sabe? Assim, no sentido de que fazer uma literatura com cara de Brasil, certo? Então, a gente tem aqui, gente, dois autores importantes, tá? Além daqueles que a gente já conversou, nós temos dois autores muito importantes que são, mais dois autores muito importantes, né? Que são o João do Rio e o Graça Aranha, tá certo? O João do Rio, o nome dele, gente, é um nome bastante longo. É João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Então, eu tenho aqui um livro dele, que é uma antologia de contos. Tá vendo? Não sei se dá para enxergar. Então, ele traz para nós, João do Rio, Rio de Janeiro, certo? Então ele traz para nós ali muita coisa do Rio de Janeiro mesmo, do cotidiano. Ele era um cara muito boêmio, gostava de sair com os amigos, sabe? Então, assim, ele tinha uma vibe boa, né? Então, pelo menos os críticos falam isso dele, alguns amigos que conviveram com ele falam isso do João do Rio, certo? É, então, ele era jornalista, além de ser escritor. Então, ele tem uma linguagem muito próxima das pessoas. As pessoas conseguiam lê-lo com muita facilidade, né? Então, ele é um autor ali de contos, né? Que falavam assim do cotidiano, da vida no Rio de Janeiro. E isso é bem interessante, tá? Ele também, além de ser um contista, né, de ser jornalista, ele também era tradutor, teatrólogo, tá? Então ele era um cara bastante influente aí. Eu queria ler um trechinho para vocês de um conto dele, só para vocês terem contato com a linguagem, que eu acho isso bastante interessante, né? Porque a gente, de repente, vocês estão aí com a literatura, é aquela linguagem difícil, é aquela linguagem que as pessoas não entendem muito bem, mas eu acho que dentro da literatura do, uh, do João do Rio, vocês vão tirar essa ideia de que literatura é difícil, sabe? Ele tem contos bem gostosos assim de ler. Tem um que chama Dentro da Noite, é um dos meus contos assim, que eu gosto mais, assim, que eu acho bastante bonitinho, assim. Então, eu vou ler só um trechinho para vocês, só para ilustrar mesmo, tá? Então causou sensação? Tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadinha, parecia louca por ti, e os pais estavam radiantes de alegria. De repente, súbita transformação. Tu desapareces. A família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente havia um mistério. Uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos
arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Viram? Não tem nenhuma palavra difícil, flui, fácil. Eu poderia continuar aqui lendo para vocês e tranquilo, né? É que a gente teve uma visita aqui, ó. Tcharam! De vez em quando aparece uma visita, né? Então, certo? Então esse é o João do Rio. O outro autor, gente, é o Graça Aranha. O Graça Aranha, ele chama-se José Pereira da Graça Aranha. Esse autor, ele também escreve sobre o cotidiano do Brasil, só que ele vai para uma época um pouco mais distante. Ele vai para aquela época em que a imigração era mais intensa, vamos dizer assim. E a imigração da qual ele fala aqui, quer participar da aula? É a imigração alemã. Então ele escreve um livro chamado Canaã. É um livro bastante interessante, com uma fluidez boa também na linguagem, né? Não é um livro assim, muito difícil. Eu também vou ler um trechinho para vocês, de Canaã. Então, gente, essa aqui é a capa de Canaã, tá vendo? Eu quero mostrar para vocês porque às vezes a gente fala Canaã, às vezes não soa isso muito claro para as pessoas, né? É assim mesmo, tá? Tem 2 As, desse jeito mesmo. Aqui ele vai contar a história de 2 irmãos, o Lentz e o Milkau, certo? Eu vou ler para vocês, gente, um trechinho que vai mostrar bem a personalidade e as características que o autor deu para esses 2 personagens. Olha só. Lentz. Até agora, não vejo probabilidade da raça negra atingir a civilização dos brancos, jamais a África. Daí o Milkau, que é o irmão dele, vai dizer assim: o tempo da África chegará. As raças civilizam-se pela fusão. É no encontro das raças adiantadas com as raças virgens, selvagens, que está o repouso conservador, o milagre do rejuvenescimento da civilização. O papel dos povos do rejuvenescimento da civilização. O papel dos povos, está errado aqui. O papel dos povos superiores é o instintivo impulso dos desdobramentos da cultura, transfundindo de corpo a corpo o produto dessa fusão, que passa a treva da gestação, leva mais longe o capital acumulado, nas infinitas gerações. Foi assim que a Gália se tornou França e a Germânia, Alemanha. Então, gente, olha, o Lentz, ele é aquela pessoa que acha que a sociedade vai se formar, vai se educar a partir da força. Então, ele é um defensor da raça alemã, ele acha que as pessoas precisam ter, assim, obedecer, sabe? A autoridade é que tem que imperar. O Lentz tem essa personalidade. O Milkau, ele pensa na fraternidade, ele pensa que a sociedade pode ter um pensar no outro. Vocês viram o trechinho que eu li? Com uma linguagem mais difícil. Se você comparar a linguagem do Graça Aranha com a linguagem do João do Rio, que foi o que eu li primeiro, você vai perceber que é bem diferente, né? Mas, professor, eles escreveram na mesma época. Então, estava todo mundo ali, mas tinham características diferentes, tá certo? Então, o Graça Aranha, ele escreve esse livro, e essa história se passa no Espírito Santo, e é interessante, gente, que ele vai ali travando, assim, sabe, todo um contexto histórico ali, certo? Então, quando você vai lendo o livro, se você não tiver um pouquinho de conhecimento de geografia, de história, você fica meio perdido ali, sabe? Ele dá umas dicas, mas você precisa entender um pouquinho, né? Então, tem um momento que eles se encontram com imigrantes alemães,
né? Tem um momento que, inclusive, o Lentz pergunta assim, mas só tem alemão aqui? Tem um lugar, né? Aí o cara fala, o comércio aqui é todo alemão. Então, assim, é bem interessante, sabe? Uh, vocês precisam buscar isso, né? E se vocês se interessarem por essa leitura, pensem que vocês vão precisar buscar mesmo alguma coisa além, tá? Já no João do Rio, você já tem uma linguagem bem mais tranquila e você sabe que as situações passam no Rio de Janeiro, né? Eu não li todos os contos do João do Rio, mas os que eu li estão bem ligados assim à vida noturna no Rio de Janeiro. E pelo que a gente sabe, fica sempre mais ou menos nessa ideia, tá? Mas a gente tem que conhecer um pouquinho melhor o João do Rio antes de falar que ele só escreveu do Rio de Janeiro, certo? Eu tô falando pela minha experiência, tá, gente? E o que eu li sobre ele, né, é que ele escreve sobre o Rio de Janeiro. Mas não tá dizendo assim, todos os contos são. Então, eu deixo aqui uma abertura aqui para a gente poder discutir isso mais para frente, que também é interessante, tá? Então, a gente vai parar aqui. Eu já apresentei para vocês os autores do pré-modernismo, certo? Então, só recapitulando, os autores do pré-modernismo são Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha, João do Rio e eu esqueci um deles, gente. O Augusto dos Anjos. Ai, como é que eu fui esquecer o Augusto dos Anjos? Tão maravilhoso. O nosso poeta que fala, assim, das coisas da morte, né? Morte que é meio naturalista, assim, né? Então, a gente tem esses autores e a gente viu, né, que eles são diferentes, assim, nas suas escritas, mas todo mundo fala, né, de coisas que acontecem aqui no nosso país. Então, exceto o Augusto dos Anjos, que está numa outra, assim, o dele é poesia, vai falar de morte, né? Então, mas os outros vão colocar situações bem brasileiras para a gente, né? Então, e isso é bastante interessante dentro do pré-modernismo, tá certo? Que é essa literatura que nos leva, né, que nos afunila aí para o modernismo, tá certo? Mas a gente não consegue colocar todo mundo no mesmo lugar, tá, gente? Eles escrevem de forma diferente. E isso faz desse período literário, né, desse momento, muito rico. Tá bom? Então a gente tem muita coisa para falar deles, certo? Vocês estudem, se vocês se interessaram por alguma, um pouco mais que outros, né? Estudem, troquem ideias, certo? Ninguém vai conseguir aqui ler tudo numa vez só de todo mundo, mas leia um pouco de um, leia um pouco de outro, e vocês conseguem trocar aí com os amigos as ideias. O que você leu sobre esse autor? O que você leu sobre aquele autor? Certo? Vejam, não são obras complexas ao extremo, só do Euclides da Cunha, que é um pouco mais complexa, mas eu conheço pessoas que leram e não acharam tão complicada. Mas eu conheço pessoas que leram e acharam muito complicada. Eu achei difícil quando eu li pela primeira vez. Depois, com um pouco mais de experiência, né, eu li uma segunda vez e eu entendi um pouco melhor, tá certo? Mas não é uma leitura fácil. Não vou iludi-los, né? Ele requer assim um leitor um pouco mais experiente. E é o que eu já falei para vocês em outros vídeos. O legal é o escritor, né? Assim, desafiar o leitor, certo? Isso é bastante importante, tá bom? É isso, gente. Um beijo, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima, tá bom?